Olá, meus amados, eu sou o professor Carlos Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje nós iremos falar sobre as Paralimpíadas. Lembrando que essa aula faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do estado, certo? Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. As Paralimpíadas acontecem a cada 4 anos, desde 1960, e reúnem atletas deficientes de todo o mundo em competições de diferentes modalidades. Então, um evento que foi primordial para o surgimento da Paralimpíada, nós podemos dizer que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Esses indivíduos que iam para esses confrontos, eles, quando vinham com vida, na sua maioria, vinham com várias lesões ortopédicas e muitas delas medulares. Então, a lesão medular, a gente sabe que se ela é na região cervical, ele vai ter aí um comprometimento de membros superiores e membros inferiores. Quando ela é na região lombar, nós teremos comprometimento das partes inferiores. E esse indivíduo, muitas das vezes, ele fica paraplégico. E esse era a situação que ocorria com a maioria dos soldados que retornavam da Primeira e da Segunda Guerra. E devido a essa falta de conhecimento, esses indivíduos eles tinham aí uma estimativa de vida em torno de 1 ano, quando eles retornavam, tá, desses eventos. Porque não se tinha a noção de como que deveria ser trabalhado com esses indivíduos, o que deveria ser feito, qual tipo, e até tratamentos medicamentosos também não se tinha esse recurso. Então, esses indivíduos eles eram jogados em leitos que ficavam à beira dos hospitais e eles ficavam ali em decadência porque não se tinha muito o que fazer. A maioria deles morriam por problemas de pressão, tá? Porque a pressão deles baixava muito por eles não estarem se movimentando, por eles não poderem se movimentar e não ter nenhum estímulo para se movimentar. Eles tinham queda da pressão, tá? Que é o choque séptico, que é quando a pressão baixa de forma brusca. E aí esses indivíduos eles vão ter falências em vários órgãos. Eles eram acometidos também por muitas infecções. Então, foi um período onde teve suma importância para o nascimento das Paralimpíadas, tá? E o principal, a gente pode dizer que talvez o principal doutor responsável por nascer a Paralimpíadas foi o Dr. Ludwig Gutmann. Ele teve essa vivência lá na Primeira Guerra, teve a vivência na Segunda, tá? E na Segunda Guerra Mundial ele conseguiu implementar algumas estratégias para aumentar a expectativa de vida daquelas pessoas que tinham lesões ortopédicas e lesões medulares. Então, em 1944, tá, a pedido do governo britânico, o médico Ludwig Gutmann abriu um centro especializado em lesões na coluna, o Hospital Stoke Mandeville. Então, lá ele tinha uma ala específica para o tratamento desses soldados. E uma das primeiras estratégias que ele fez foi movimentar a cada 2 horas esses indivíduos. Para quê? Para terminar com aquele problema que tinha anteriormente, que era a queda da pressão. Então, ele movimentava a cada 2 horas esse indivíduo, melhorava a circulação, aí ele já combatia um dos principais problemas que levava a óbito os soldados que tinham lesões medulares. Juntamente com essa estratégia, ele acrescentou a prática de atividade física. E aí nasce a Paralimpíadas. Então ele utilizava a atividade física porque ele acreditava em 3 critérios. Primeiro, a atividade física ia fortalecer o tronco desses indivíduos e os membros superiores. Então, tendo em vista que eles tinham dificuldade em movimentar os membros inferiores, eles não tinham necessidade de ficar o tempo todo deitado como era anteriormente. Então, a inserção desses indivíduos
nos esportes que ele criou, nas atividades, tinha como intuito fortalecer o seu tronco, tá? E fortalecer também os membros superiores. Então foi uma intervenção de suma importância que modificou a vida de vários desses soldados. Ele acreditava que tinha esse potencial, a atividade física também tinha um potencial de melhorar a saúde mental e física, porque esses indivíduos sofriam também com problemas de depressão, de ansiedade, devido àquela falta de locomoção. Ele também utilizava como forma de inserção, tá, na sociedade. Esses indivíduos eles eram inseridos novamente na sociedade porque eles poderiam estar fazendo algo que era útil para eles. Então, o trabalho do Dr. Ludwig Guttmann foi de suma importância, por isso que ele é considerado o pai da Paralimpíadas. Porque ele pegou pessoas que estavam jogados em hospital, entregues para falecer aí com média de 1 ano, que era a expectativa de vida daquela época dessas pessoas, e ele deu uma revigorada nesses indivíduos. Ele trouxe eles de volta para a sociedade, trouxe eles de volta para a vida através da atividade física. E aí ele insistiu, ele organizou, tá? Porque ele tinha como meta que esses jogos um dia fariam parte dos Jogos Olímpicos. Aí ele cria, em 1948, no dia 28 de julho, ele fez o primeiro evento, que a gente pode dizer, o primeiro evento paraolímpico. Logicamente não tinha esse nome. O nome era Jogos de Stoke Mandeville. Tá? Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, Guttmann organizou a primeira competição em cadeiras de rodas, a qual chamou de Jogos de Stoke Mandeville. Nesses jogos participaram 17 atletas, entre homens e mulheres. Então uma quantidade bem pequena, mas que foi de suma importância para a história, de suma importância para o crescimento e inserção desses jogos para pessoas especiais dentro dos Jogos Olímpicos, certo? E aí em Roma, em 1960, tá, foi que teve a primeira Paralimpíadas, certo? E reúne atletas deficientes de todo mundo em competições de diferentes modalidades. Já em Roma já tem a presença de várias outras modalidades, várias pessoas de vários continentes, então já começa a encorpar, tá, aquela causa de ajudar as pessoas paraplégicas, os indivíduos com lesões medulares, ela já começa a crescer, já começa a fazer uma divulgação maior na sociedade, já alcança outros países, tá, e ajuda, logicamente, outras pessoas. E aí em Roma temos esse primeiro evento paralímpico, que estava junto com os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos de Verão, que a gente conhece tradicionalmente. Tá? E ao todo são 22 esportes hoje, né, paralímpicos que vão estar sendo disputados em Paris, certo? E como que ocorre, tá, a inclusão desses esportes e desses atletas dentro desses eventos, tendo em vista que eles têm vários graus de lesões, tá? E isso pode dificultar a execução de determinado fundamento, a depender do esporte que aquele atleta esteja inserido. Então, para ele participar, ele irá fazer exames físicos, tá? Esses exames físicos vão depender também da modalidade. Por exemplo, na cadeira, no basquete de cadeira de roda, vai ter exames cardiopulmonares para ver a capacidade, o VO2 desse indivíduo, a capacidade cardiopulmonar, tá? A capacidade que ele tem de captar, transportar e utilizar o oxigênio, que vai ser importante para ele durante o desenvolvimento da sua prática. Então, é um exemplo de um exame físico que é realizado por esses atletas. Eles vão ter avaliação funcional, tá? Como teste de força, amplitude de movimento articular,
medição de membros e de coordenação, para que tenha uma equidade nessas equipes e entre os atletas, para que um não tenha mais vantagem do que o outro competidor. Então existem as avaliações para isso, para tentar equiparar os atletas tanto dentro da equipe quanto dentro daquela modalidade, para que nenhum tenha vantagem sobre o outro oponente. E vão ter também os exames técnicos, tá? Justamente para complementar, tá, essa igualdade entre os participantes, beleza? E a gente trouxe aqui como exemplo, ó, o basquete, tá? Em cadeiras de rodas. Um exemplo para a gente ver como que ocorre essa avaliação desses indivíduos, para que eles possam ser divididos nas equipes e divididos dentro dessas modalidades, tá? Aí dentro do basquete de cadeira de rodas vão ter cinco titulares dentro da equipe que vai participar do jogo, se confrontando contra uma outra equipe adversária que também vai ter 5 oponentes, e esses 5 atletas eles serão avaliados individualmente, tá? Então a classificação funcional ela vai de 1 até 4,5 pontos. Então cada atleta daquela equipe, daquela seleção, ele pode ter a nota 1, 2, 3, 4,5. Então ele pode ter essas pontuações. O menor comprometimento do atleta, quanto menor o comprometimento do atleta, maior a pontuação. Então, quanto menor o comprometimento dele em executar aquele fundamento, maior a pontuação dele. Mostra que ele tem um nível, tá, de funcionalidade maior. Quanto menor essa capacidade funcional dele para a execução das ações que são necessárias para aquele determinado esporte, menor vai ser a sua pontuação. Lembrando que essa classificação ela é individual, principalmente nas modalidades coletivas, como o basquete em cadeira de rodas, que é o que a gente está citando. Durante o jogo, a soma total, tá, dos 5 jogadores não pode ultrapassar os 14 pontos. Ou seja, vai ter o jogador 1, jogador 2, jogador 3, jogador 4. Ele vai ser avaliado individualmente. Exame físico, avaliação funcional, de mobilidade, das suas capacidades. E aí ele vai ter lá a sua classificação de 1 a 4,5. Vem o atleta 2, vem o atleta 3, o atleta 4, o atleta 5. Cada um vai ter a sua pontuação. A soma desses atletas não pode ultrapassar 14 pontos, certo? Porque se ultrapassa esses 14 pontos, quer dizer que aquela equipe ela tem uma vantagem funcional sobre a outra equipe adversária. Então, o nível de capacidade dessa equipe vai ser maior. Então, o nível de deficiência funcional dessa equipe está menor em comparação àquela outra. Então, ela vai estar em vantagem. Ela vai poder executar os fundamentos, no caso, o basquete, como a gente está citando aqui no exemplo, ela vai poder se deslocar com a cadeira de roda com mais destreza, com mais velocidade. Pode ser que ela tenha mais resistência do que a outra equipe. Então, por isso que tem que ter esse nivelamento dos pontos, tá, através das classificações funcionais, para tentar dar uma equidade entre essas duas equipes adversárias e nenhuma possa se sobressair pensando no aspecto funcional. Agora, a vitoriosa vai ser a que tem atleta com um nível técnico maior, a equipe que é mais entrosada dentro dos aspectos táticos, certo? É isso que vai prevalecer, que vai dar a vitória, tá, para essas equipes, e não o aspecto funcional.
aquele que se mexe menos, aquele que tem menos força para fazer o manuseio da bola, para fazer o arremesso. Não, isso aí tudo já foi equiparado e tenta ser nivelado lá quando é feita a classificação. Agora, assim como nos outros esportes, tem aquele indivíduo que é mais habilidoso, aquele indivíduo que tem mais velocidade, isso é o que vai ser o diferencial dentro dessa modalidade, depois que já foi tudo equiparado para ter uma equidade, para ter um equilíbrio entre essas equipes, tá bom? Então esse é um dos exemplos. Nas outras modalidades também são feitas avaliações, tá? E avaliações por sinais bem complexas para justamente tentar equiparar os oponentes, para que nenhum e nem outro tenha uma vantagem, principalmente vantagem funcional sobre seu adversário, beleza? E aí vamos lá para a resolução do nosso exercício para a gente finalizar a nossa aula. Vamos lá. O esporte paraolímpico é um fenômeno sociocultural. Além da competição, ele tem como objetivo, letra A, celebrar a inclusão e quebrar estereótipos. Letra B, enfatizar estigmas relacionados à deficiência. Letra C, minimizar a representatividade e diversidade. Letra D, desencorajar a prática esportiva adaptada. E letra E, nenhuma das alternativas. Então, de acordo com tudo que a gente já conversou hoje, a resposta correta vai ser, tá, a letra A. O esporte paraolímpico ele é um fenômeno sociocultural. Além da competição, ele tem como objetivo celebrar a inclusão e quebrar estereótipos, tá? Que estereótipos são esses? De que as pessoas com algum tipo de deficiência física, eles não podem praticar o esporte, eles não podem estar inseridos dentro de um contexto social. Então, para isso surge, essa foi a ideia dos Jogos Paraolímpicos. Essa foi a ideia do Dr. Gutmann lá no início, lá nos primórdios, quando ele inseriu a sua metodologia, as suas ideias com as pessoas com problemas ortopédicos e problemas medulares, que era, além de fortalecer o tronco e membro superior, era melhorar seu bem-estar físico e mental e fazer eles se inserirem dentro da sociedade novamente. Tendo em vista que quando a pessoa passa a ter algum problema medular e tem seus movimentos comprometidos, eles tendem a se excluir por não se acharem capacitados de participar das atividades cotidianas. E o esporte ele faz isso, ele revigoriza essas pessoas, ele insere novamente essas pessoas na sociedade e eles passam a ser vistos de outra maneira, tá bom? Com isso a gente finaliza a nossa aula. Não esquece de acessar o plano de estudo que está aí no link abaixo. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, @plataforma Gonçalves Dias, tá? No YouTube também. Então, segue lá a gente, vai nos nossos vídeos, curte, compartilha, deixe seu like lá para valorizar esse trabalho que é feito para vocês, tá bom? Com isso a gente finaliza mais uma aula. Fique com Deus e até a próxima.